O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo ainda está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo novo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica ainda maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Queridos e amados irmãos e irmãs, esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, segunda-feira da segunda semana do tempo comum. Dentro de nosso itinerário, de nossa caminhada, dentro de nossa experiência cristã, nós estamos caminhando para preparar o nosso coração, advento do Senhor. Preparar para acolher Jesus, que é o Deus eterno, o Emanuel. Acolhermos o Verbo de Deus que se faz carne e habita entre nós. Natal do Senhor. O Deus que nos apresenta a luz verdadeira, que é o próprio Cristo, que ilumina o nosso caminhar, Epifania do Senhor. Logo após, ele nos apresenta a Trindade Santa e a nossa missão ao iniciarmos o tempo comum com a festa do batismo do Senhor, onde nós temos a presença de Deus Pai que ama, Deus Filho que é amado e o Espírito Santo que é este amor que une o Pai e o Filho. O Pai que nos diz: este é meu Filho amado em quem eu ponho todo o meu agrado, o meu amor, a minha afeição. Ao celebrarmos o batismo do Senhor, iniciamos a primeira semana do tempo comum. Tempo em que somos convidados a estarmos atentos aos sinais de Deus. Tempo comum é tempo dos milagres, é tempo dos sinais que Jesus realiza durante a sua vida de evangelização. Jesus, que em sua caminhada, ensinando a todos os povos, ensinando as pessoas que mais estavam sofrendo, curando os enfermos, tirando tudo aquilo que é mal de nossa vida, Jesus, ele vai nos apresentando que todas as nossas obras, todos os sinais que somos convidados a estarmos percebendo de Deus em nossa vida, se iniciam através do batismo. Pois é no batismo que nós recebemos a nossa missão e a nossa vocação pelo Espírito Santo, que assim como na liturgia de ontem nos é apresentado, é um só Espírito de Deus, mas com diversos dons. Essa diversidade de dons atua em cada um de nós, cada um com o seu dom e talento, para juntos podermos estar em comum, em unidade com os nossos irmãos. Então hoje, ao vermos no Evangelho o porquê que os discípulos de Jesus não jejuam, enquanto os discípulos de João, os discípulos dos fariseus, os discípulos de vários outros mestres
fazem o seu jejum. Por isso, em nossa primeira leitura de hoje, somos convidados a estar meditando o que agrada a Deus. A primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Samuel, nos convida a estarmos observando o que agrada mais a Deus, os sacrifícios e os holocaustos, ou quando nós somos fiéis e ouvimos a palavra de Deus. O que agrada mais a Deus? A docilidade do nosso coração, que o Espírito nos convida a sempre estarmos sendo dóceis à palavra de Deus e ao irmão que necessita, ou oferecermos os sacrifícios, a gordura dos carneiros, como nos diz na primeira leitura. Será que muitas vezes é apenas a nossa oferta material que mais agrada a Deus? É necessário a oferta material porque estamos em uma sociedade onde precisamos de alguns recursos para conseguirmos chegar mais longe. Porém, o maior sacrifício que podemos ofertar a Deus são as nossas obras, é a nossa vocação. O maior sacrifício que entregamos a Deus é a nossa própria vida, o nosso coração, aquilo que somos convidados a estarmos assumindo neste tempo comum. Ontem nós contemplamos o Evangelho segundo João, o episódio do casamento em Caná da Galileia. Neste casamento, o vinho veio a faltar. O motivo de estarem celebrando aquele casamento, a alegria daqueles noivos estava se acabando. Maria tem essa sensibilidade de chegar a Jesus e dizer: eles não têm mais vinho, eles não têm mais propósito, eles estão vazios, não tem mais o vinho, não tem mais a alegria. E ontem éramos convidados a estarmos olhando que muitas vezes nós também, assim como aqueles odres que são cheios com água para serem transformados em vinho, somos convidados a olharmos os momentos em que nos encontramos vazios, sem o nosso propósito, quando nós abandonamos às vezes a nossa vocação, a nossa missão. E hoje, em continuidade a esta analogia do casamento, Jesus vem nos dizer por que os discípulos dele não jejuam. Pode um convidado ao casamento fazer um jejum enquanto festeja com o noivo? Enquanto ele está na alegria da presença do noivo, ele pode jejuar? Ele pode entristecer-se? Enquanto o noivo está conosco, o nosso jejum, a nossa oferta agradável a Deus deve ser diferente. Não uma oferta de excluir-se, às vezes, de nossos dons e talentos entregues pelo Espírito Santo, mas muito pelo contrário, sermos atentos aos sinais de Deus em nossa vida, ouvirmos o que Deus nos fala e estarmos sempre mais caminhando junto com Ele. Por isso, somos convidados que o nosso jejum seja um jejum diferente, não apenas um jejum superficial, que era o jejum a qual os fariseus estavam perguntando a Jesus. Apenas o jejum de não se alimentar. Jesus ele nos apresenta um jejum diferente. Porque ao invés de não nos alimentarmos, não fazemos um jejum diferente. Um jejum de palavras, deixando de falar mal ou de observar a vida do outro, apontando os seus erros, e ao invés disso, tentar melhorar os nossos erros, as nossas fragilidades. Porém, para recebermos este vinho novo, este novo vigor, esta nova alegria, a qual nos dizia o Evangelho de ontem, deste segundo domingo, a qual estamos
hoje celebrando na segunda-feira da segunda semana, esses odres cheios. Jesus é aquele que enche o odre do nosso coração, da nossa vida, do vinho novo. Porém, hoje somos convidados a observar, não podemos colocar o vinho novo, este novo vigor, esta nova experiência de vocação em odres velhos. Precisamos constantemente estar renovando o nosso pensamento, o nosso coração, as nossas obras, o nosso pensar. Não podemos ter a nossa mentalidade antiga antes de conhecermos e fazermos a experiência de Deus e querermos que Ele nos encha deste vinho novo, deste propósito novo, desta alegria nova. Porque a alegria de Deus não iria ficar bem em um odre velho, ou seja, em um coração que ainda está amargurado, endurecido, às vezes trincado, por conta de costumes antigos que trazemos. Então, iria rachar este nosso odre, e iria derramar-se todo este amor de Deus que Ele tem para encher o nosso coração. Então, para acolhermos este amor de Deus na vida de cada um de nós, precisamos de renovar o nosso espírito, o nosso coração, a nossa mentalidade, e assim podermos sempre mais estarmos caminhando, assumindo a nossa missão. Não deixemos que este remendo novo para as feridas do nosso coração chegue em um coração velho pela amargura, pela raiva, como um tecido velho que não suporta um remendo, um curativo novo. E aí a ferida fica ainda maior. Tenhamos o nosso coração renovado, para que assim possamos acolher de Deus o auxílio necessário e a força do Espírito Santo para bem caminharmos em nossa missão neste tempo onde visualizamos, presenciamos e sentimos os sinais e os milagres de Deus em nossa vida. Por isso, elevemos ao Deus da vida, o Deus que nos envia em missão, as nossas preces.